Olá, tudo bem? Professor Almir Serpa aqui para mais uma videoaula com você do nono ano, falando sobre notação científica. Nossa aula vai ser show hoje, tá? Mas antes de começar, vou apresentar a nossa equipe. Claro, nós estamos com a Roberta, nossa querida Roberta, fazendo a transcrição para você agora, daqui no nosso estúdio. E é claro, ele, o Manuel, você não está visualizando, mas é nosso parceiro, está conosco aí na parte tecnológica, dando um apoio geral, tá bom? Bom, se liga aí, que é a aula de número 9. E é claro, né? Independentemente de estarmos prestes a um feriado ou não, não esquece de estar plugados nas nossas redes sociais. Instagram, Robertão na transmissão, tudo junto, sem acento. Se eu parar em alguma questão, termina para mim, manda lá no Instagram. Se eu conseguir chegar aí ao desafio, faz o desafio e a gente vai falar aqui no teu nome. E você, professor, que é nosso parceiro, passa aí pro aluno e dá um pontinho, tá? Ele merece. Beleza? Vamos lá, Manuel. Notação científica. Já vou começar a falar sobre o conceito. E aí também dizer para você que não é um assunto estranho, porque notação científica vai depender de potenciação, tá? Se você entendeu potenciação, você vai se dar super bem com notação científica, porque é só uma forma de apresentar os dados, uma forma reduzida de apresentar os dados. Tranquilo? Então vamos lá. O conceito, né, que a gente fala o tempo todo notação científica, é aquele mesmo que você já ouviu falar sobre astronomia, sobre distâncias astronômicas, quando se fala assim, é exatamente isso. É usar esses dados imensos para apresentá-los de forma reduzida. Então a notação científica é exatamente isso, né? Você sabia que que ela estuda e expressa medidas como distâncias entre astros, tamanhos de planetas, ou mesmo tempo de vida das estrelas? Então, tudo isso é usando dados com valores muito, mas muito grandes, tá? Então, apesar disso, por exemplo, a unidade medida dano-luz, que corresponde à distância da luz que percorre no vácuo em um ano, equivale aproximadamente a 9,46 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Veja que aí já é a exposição resumida de um valor imenso, 10 elevado a 12. Se liga aí, 10 elevado a 12, temos 12 zeros após aí a nossa base. São 12 zeros. Então, um número imenso que não tem necessidade alguma de encher teu caderno de zeros, a gente faz a notação científica reduzindo esse valor, tranquilo? Agora, perceba, 9,46, ou seja, a notação científica ela tem uma regra, ela tem um modelo, e o modelo é que o valor que seja expresso para a notação científica, ou seja, o valor que esteja nela expresso para a redução dos dados, esteja na variação entre maior que 1 e menor que 10, por isso 9,46. Não posso colocar 94,6, tampouco 946. 9,46. Tá claro? Vou te mostrar como funciona, tá? Bom, você sabia que a distância média entre a Terra e o Sol equivale aproximadamente a 149 milhões 600 mil quilômetros? Como registrar essa medida na notação científica? É claro que eu vou para 1,49, né? 1,496 e vou multiplicar por uma potência de 10. Vou reduzir isso aí para que fique 10 elevado a tantos zeros aí necessários que fique 1,496, tá? Por que 1,496? Porque a variação é maior que 1, menor que 10. Fechou? Vem comigo, ó, que eu vou te mostrar agora. Bom, um número escrito na notação científica ela apresenta o seguinte formato. Em álgebra, a gente fala no modelo, né? Modelo algébrico é isso aí, ó. A vezes 10 elevado a B, onde A tem uma variação de maior ou igual a 1, menor que 10. E B é o expoente dessa base decimal, tá bom? Tá tranquilo até aí? Então vem comigo para a gente poder já trabalhar essa notação em aplicações, tá? Então não esquece, essa é a leitura que você precisa lembrar na hora de trabalhar com notação científica, ok? Vem lá, vamos comigo agora.
Você sabia, né, dessa distância já, que eu já te falei, desse valor. Vamos transformar, então, a distância da Terra ao Sol em notação científica, tá bom? Mantendo quilômetros, claro, né? O intervalo é o mesmo, não esquece do intervalo. Essa é a distância aproximada, que existe o cálculo perfeitinho? Sim, existe, mas aí a gente arredonda um pouquinho, tá? Vamos cancelar esses 5 zeros aí, lembrando que se o número é grande, eu vou entrar com a vírgula para o lado esquerdo, o meu expoente é positivo, tá bom? E se for menor, o meu expoente vai ser negativo. Então vamos lá, ó. Como eu disse para vocês, vai ficar 1,496 e olha quantos zeros e quantas casas decimais eu vou adiantar. 5, 6, 7, 8 casas decimais. Então, aproximadamente 1,5 vezes 10 a 8. Professor, por que 1,5? Não era para ser 1,496? Traz aqui, Manuel, para mim, por favor. Preste atenção. Essa medida já é aproximada. A gente está falando da astronomia, né? A gente tá ciente de que há uma variação. Na vida prática, você percebe que a Lua, de vez em quando, está próxima demais à Terra e, às vezes, ela está lá afastada. Então, essa oscilação das 8 fases da Lua interferem direto na distância, tá? Não é um círculo, ela não faz uma órbita perfeita, circularmente perfeita em torno da Terra. Então tem momento que ela se aproxima, tem momento que distancia. Então, como é aproximado de uma distância imensa, nós vamos arredondar. Lembra do arredondamento lá do IBGE? Se não lembrar, pause o vídeo agora, entra na internet e busca lá a referência do IBGE para aproximações, tá? Quando a gente tem número 1,52, por exemplo, o 5, ele trava. E aí eu tenho 1,5, que é o arredondamento. Se eu tenho 1,58, passou de 5, né? Das casas decimais, da segunda casa decimal de 5, eu vou arredondar para aproximadamente 1,6. É o que vai acontecer exatamente com essa distância. 1,496. Está mais perto de 1,5 do que deixar 1,496, tá? Se você quiser ser mais fiel aos valores, não tem problema. Não vai estar errado se você deixar 1,496 vezes 10 à oitava, de forma alguma. Mas por isso que eu coloquei o símbolo de aproximadamente 1,5 vezes 10 à oitava. Tranquilo? Deu para entender? Tá claro? Por favor, não se preocupa. O teu professor não vai te penalizar se você arredondar, mas que você deixe claro. Inclusive, pode até escrever, professor, eu fiz o arredondamento baseado na regra de aproximação segundo o IBGE. Seria ótimo. E isso também acontece muitas vezes no Enem. Presta atenção. Na hora que você estiver na questão do Enem, tem questões agora na nossa videoaula do Enem que eu vou resolver, você vai ver que na resposta, normalmente o valor está diferente do teu cálculo, porque eles fazem a aproximação. Pode observar que no Enem, o número incomensurável do valor de π é 3,141596 e muitos outros números sem repetições, tá? E o que o Enem faz? Use para π 3, use para π 3,14. Quando ele é um pouco mais detalhado, ele pede 3,14. Então, se acostuma com a aproximação, tá? Porque a nossa videoaula vai ter muita. Beleza? Então, já atrapalhei demais nossa videoaula. Vamos lá para a gente visualizar. Obrigado, Emanuel, pelo retorno. Vamos seguir agora para buscar algo real. Porque notação científica é um assunto que busca assuntos vivenciados no cotidiano, tá bom? Então, também utilizada para expressar medidas que relacionam elementos muito pequenos, como microscópicos, né? Como o tamanho de célula, vírus ou bactérias. E aí não tá como deixar de fora o tamanho do SARS-CoV-2, tá? SARS-CoV-2, que é o famoso Covid que a gente vem vivenciando desde 2020. Tranquilo? Então, um físico fazendo as medições com instrumentos bem precisos, instrumentos ópticos aí, a laser e utilizando de toda a tecnologia possível, ele encontrou uma variação do vírus e é importante a gente falar sobre isso. Desde 2019 que vem
os especialistas vêm investigando esse vírus para saber o tamanho, porque é importante identificar o tamanho, a variação no tamanho, para a fabricação de máscara, por exemplo, ser mais precisa, tá bom? E ter maior proteção, e isso é necessário, ok? Então, em média, a variação do vírus está exposta em aproximadamente 100 nanômetros. Mas, professor, o que são nanômetros? Vamos verificar comigo? Daqui a pouco eu vou mostrar uma tabela para você entender o que é um nanômetro, tá? Em todo o mundo, os responsáveis pela saúde concordam que as máscaras podem impedir a propagação do vírus entre indivíduos, principalmente pelo acúmulo. Quanto maior a carga viral, maior o risco de morte que você tem, tá? Então, quando isso pode ser verdadeiro, determinadas máscaras estão consideradas muito mais eficazes, minimizando o risco de exposição. Isso é importante para a gente, não saber o tamanho do vírus, é importante para a qualidade do tipo de máscara que eu vou usar, tá? Então, mas o que são 100 nanômetros, como a gente havia falado? O nanômetro equivale a um bilionésimo de 1 metro, e o mesmo que 0, todos esses zeros aí que eu vou ficar aqui repetindo, é muito pesado, mas numa forma de notação científica seria 10 elevado a menos 9, ou seja, 9 zeros após a casa decimal aí, tá? Comparando com o metro, que é a nossa unidade padrão, visto que o Brasil é associado à França. E o metro é francês já desde o século 17, tá bom? Vamos lá então. Contabilizando aí, ó, 10 elevado a menos 9, ok? Então 100 nanômetros vai estar nessa relação. Como são 100 nanômetros, eu vou multiplicar, né, 100 vezes esse tamanho. 100 vezes 10 elevado a menos 9. Não esquece, por favor, é a menos 9. O sinal negativo indica que o tamanho é extremamente pequeno, tá? Microscópico. Se o expoente fosse positivo, o tamanho seria maior, né? Aí a gente estaria falando de astronômico, tá bom? Fazendo a relação de tamanho mesmo. 100 vezes 10 a menos 9, eu vou pegar 100, colocar na base, agora a gente vai trabalhar especificamente potenciação. 100 é 10 ao quadrado, né? O número 2 é o número de zeros que esse número representa, ou seja, 10 vezes 10. O número de 2 está dizendo que a base é multiplicada 10, por ela mesma 2 vezes, ou 10 vezes 10. Então, 10 elevado ao quadrado vezes 10 elevado a 9. Como é que a gente faz? A regrinha bem clara. Repete a base e soma-se os expoentes. Toda vez que eu tenho multiplicação de bases iguais, eu repito a base, né? E vou somar os expoentes. Aí, na hora de somar os expoentes, eu vou ter 2 mais menos 9. Joguinho de sinal aí, por favor, não esquece, tá? Mais com menos dá menos. E aí eu vou ter 2 menos 9 vai dar o resultado de menos 7. Dá o menos 7 porque o menos é o sinal do maior número, tá? 9 menos 2 dá 7, 10 a menos 7. Tranquilo, então? Deu para entender? Tá claro? Vamos seguir, então, na próxima etapa. Se você quer saber um pouquinho mais sobre tamanho de vírus, tamanho de bactérias ou números extremamente grandes, aponta a câmera do teu celular para esse QR Code que está aí na tua tela. Esse quadradinho preto e branco aí, e você vai baixar um vídeo bem interessante de um físico que fez a sua pesquisa medindo, né? E ele já faz isso não só com o Covid, mas fez isso há muito tempo com outras bactérias para saber o seu tamanho, tá bom? Isso é importante para a gente saber. Agora vamos para uma aplicação. A energia elétrica que utilizamos em casa é gerada pelas usinas hidrelétricas, termoelétricas, solares, né, eólicas, enfim, elas vêm de várias outras fontes, mas usinas nucleares, mas nós temos hoje como medir as centenas ou milhares de quilômetros de distâncias, né, e tem como medir esse percurso até chegar a casa. Essa energia é transportada por meio de fios de alta tensão, né, das redes elétricas que você visualiza aí na rua, nesses postes imensos que passam circulando no meio da tua comunidade. Tranquilo? Aí, o exemplo, a hidrelétrica, né, que é a partir
do movimento das águas que movimentam as turbinas e aí geram energia. Lembrando que nós não conseguimos guardar energia. Se a água está passando pelas turbinas, ela possivelmente vai gerar e diretamente indo para a tua casa. E aí, se gerar demais, eles vão ter que parar uma turbina porque está gerando em excesso. Se gerar de menos, ele vai ter que buscar outra fonte para poder você não ficar com falta de energia, tá bom? Aí, essa é a termoelétrica, ou a termoquímica, no caso também, né? Porque essas usinas térmicas, elas queimam carvão. E aí você está vendo a produção de CO2 e o aquecimento que ela causa. Então, o ideal é que numa sociedade justa a gente abandone esse tipo de produção. Está sendo feita por uma necessidade, até enquanto as outras fontes de energia não surgem, tá? Mas essa aí é uma das que mais causa aquecimento global no mundo. E aí, isso é péssimo para a gente, porque o aquecimento global interfere diretamente no nosso meio de vida e na sustentabilidade do planeta, tá bom? Bom, essa aí é a nuclear, extremamente perigosa por conta de vários acidentes que já ocorreram. Um deles é Chernobyl, e você, se quiser saber um pouquinho mais, pesquisa sobre ele. Mas ela é muito barata. O risco que vale é justamente esse. Porque trabalhar com a energia desse ponto aí é extremamente barato. Então, o ideal é que a gente tivesse várias delas com todo o cuidado, claro, e toda a atenção, tá bom? Essa aí é a que mais comum. Se você já visitou Ceará, já visitou aqui o Parque Eólico de Pernambuco, ali próximo de Buíque, naquela região ali de Venturosa, olha o próprio nome do município, tá? Existe um parque eólico lá com mais de 100 torres que estão fazendo produção de energia constantemente. Qual a vantagem desse tipo de energia? Ela é pura, limpa, contudo, as pás, essas pás aí da hélice, né, essas hélices, elas deveriam estar sendo pintadas um lado preto da pá, porque às vezes, dependendo do local, mata muito pássaros por conta do fluxo de pássaros que passam e morcegos do campo eletromagnético que são atraídos das pás, tá? Por isso que você vai ver muito dessas torres nas praias, onde os locais tem muito vento e a geração de energia é constante, vento manhã, tarde e noite, e não passam pássaros próximos, e aí os incidentes são menores, tá bom? Mas aí é necessário, melhor é esse tipo de energia do que a queima a carvão, tranquilo? E aí eu estou falando da energia que os estados do Nordeste também investem bastante. Além da gente ter muito vento, nós temos muito sol. Um sol para cada habitante praticamente, né? Se a gente for falar aí do clima agora, principalmente que a gente vive, o sol aí está pesadíssimo. Então, em contrapartida, você gera energia de forma gratuita nos telhados das casas e de outras instituições que estão investindo em fotovoltaica, tá bom? Isso é energia renovável barato. Também tem um custo para a manutenção, porque os pássaros sujam, pode vir poeira e outras coisas mais, tem que de vez em quando fazer a limpeza no telhado aí, e a limpeza tem que ser bem feita para que ele absorva o máximo de energia possível. Tranquilo? Apresentado para vocês os tipos de energias básicas que nós temos, fora as demais que estão em pesquisa, uso da fonte e da maré, da pressão da maré, dos rios, enfim, tudo isso que ainda vai vir pela frente aí, tá? Mas o que é importante em matemática discutir isso? É que quando eu produzo energia, a quantidade de energia produzida e distribuída para uma cidade, nesse caso aí, é imensa, tá? E no nosso cotidiano a gente pode ver isso de uma forma muito simples, tá bom? Por diversos aparelhos eletrônicos com necessidade de funcionar. Cada um desses aparelhos, quando ligados, consomem a quantidade de energia, sendo que alguns consomem mais que outros, e aí no final do mês vem um resultado da quantidade lá na tua conta de energia, como eu mostrei aqui, um contador antigo, que é da minha época, tá? Então a potência, ela é dada em watts, tá? E essa é geralmente impressa numa etiqueta informativa no aparelho.
As lâmpadas, por exemplo, são classificadas pela sua potência de watts e os chuveiros elétricos, como exemplo, consomem uma potência de 2.500 a 7.000 watts no uso e consumo, tá? Diário. Aparelhos que eu vou colocar aí, ó, chuveiro, computadores, ferro elétrico, forno micro-ondas, geladeiras, estão aí as potências. Agora vejam, cada uma delas variam conforme cada especificidade do seu aparelho, concorda? Então, a partir disso, nós vamos utilizar aí um exemplo, somando-se as potências aproximadas gastas, teremos um total de 9.100 watts. 9.100, como é que eu expresso isso numa forma de notação científica? Lembra? Eu vou para 9,1, tá? Porque é menor que 10, não esquece disso. Vou cancelar esses 00 aí e andar com a casa decimal. Então, 2 zeros mais uma casa decimal, então eu vou ter aí 9,1 vezes 10 elevado a 3 watts. Viu como é simples? Viu como é muito gostoso de trabalhar? Ainda temos tempos de resolver uma questão, não é? Vamos lá, 4 minutinhos. O Manuel já me deu 4 minutos para resolver essa questão. Vimos o exemplo, muito fácil. Vamos trabalhar a notação científica com a massa de um elétron em repouso, que corresponde a 9,11 vezes 10 a menos 31 quilogramas. E um próton, né? E um próton. E nessa mesma condição tem massa de 1,673 vezes 10 a menos 27. Então, veja, eu tenho um elétron em repouso com 9,11, eu tenho uma massa de um próton com 1,673 vezes 10 a menos 27. Quem possui maior massa? Um comparativo aí, tá? Vamos comparar um com o outro? Vamos lá. Para responder essa questão, a gente precisa revisar um pouco sobre o átomo, tá? E depois disso analisar o valor da questão. O átomo, ele vai ter no núcleo prótons e elétrons, tá? E da sua eletrosfera, os elétrons. Os prótons são cargas positivas e os nêutrons, como o próprio nome diz, não tem carga alguma. Tranquilo até aí? Então vamos seguir. Agora a gente vai fazer a transformação, tá? Massa de um elétron 9,11 vezes 10 a 31. Massa do próton 1,673 vezes 10 a menos 27 está colocada aí. Aí eu vou distribuir aqui os zeros para poder você entender a quantidadezinha de zeros que tem aí, tá? Negativos, claro, porque o valor é muito pequenininho, ok? Vamos lá. Aí, vamos para a massa do próton. Olha aí, ó. Vamos comparar, grosso modo, aí, a partir da mesma casa decimal, você vai ver claramente, né, que quanto maior o expoente da potência de base 10, maior o número de casas decimais que compõem o número, ok? Tá fechado? Então, é claro que menos 31 é muito maior, o que quer dizer claramente que a massa do próton ela é maior no sentido de ter menos casas decimais. Se eu tenho maior número no expoente, quer dizer que esse número é muito menor. Se eu tenho menos número, esse número é um pouco maior comparado ao outro que está aí. Então, comparado 27 com 31, 27 tem uma maior carga, tá? E o 31 é menor que 27. Tranquilo, então? Agora um exemplozinho. Dá tempo, né? Dá tempo de resolver isso aí? Dá não? Vou deixar para vocês aí esse exemplo maravilhoso com essa animação gostosa aí, em média de uma turbina eólica grande, em condições ideais, gera 1,8 megawatts de aproximadamente 5,2 milhões de quilowatts, transformem 5,2 milhões de quilowatts em notação científica. O que é que você faz? Traz para mim aqui, Manuel, por favor. O que você vai fazer? Você vai resolver essa questão. Se tiver dúvida, veja a tabela de quilowatts-hora, tá? Para poder fazer a transformação. Vê o número aí de zeros que é colocado, transforma em potência de base 10, escreve no teu caderno, tira uma foto, manda pra gente no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento, e bota teu nome, escola. Professor, manda essa questão pra garotada, dá um pontinho aí pra eles resolverem, tá bom? E manda pra gente até a próxima videoaula que a gente vai se encontrar aqui. Beleza? Tchau, tchau.